Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra, mostrando o seu fiel amor a nós. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 5, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Capítulo 5 nós vamos ler a partir do verso 40, que diz assim: A multidão riu de Jesus. Eles, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ele estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: Menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Glória a Deus. Creio que os irmãos já perceberam que é um texto repetido e que tem passado aqui. Bom, eu não tenho problema de pregar mensagens repetidas e vou chegar lá, mas quero contextualizar um pouco. Essa menina é a filha de Jairo, que significa, na etimologia da palavra, aquele a quem Deus desperta. O nome Jairo significa isso. E Jairo foi pedir ajuda a Jesus, mas no meio do caminho a mulher do fluxo do sangue abordou Jesus. E durante esse tempo a filha dele faleceu. A Bíblia, a palavra de Deus diz isso para nós. E chegou alguns mensageiros dando má notícia, falando que a filha dele tinha morrido e que não era mais, para ele incomodar o mestre. Jesus, ouviu essas palavras e no versículo 36 ele dá aquela mensagem que é lindíssima: não tenha medo, apenas creia. Então eu quero repetir e declarar isso sobre a tua vida, meu irmão. Declarar isso sobre a tua vida, minha irmã. Não tenha medo, apenas creia. Creia, pequeno rebanho. O Senhor está no controle de todas as coisas. Nós devemos ter isso em pauta. Bom, mas quando ele chegou lá, o Senhor precisou fazer uma separação. O Senhor sempre faz isso quando ele quer dar uma experiência de milagre para nós. Bom, e chegou no texto que eu li para vocês. E como eu disse, é um texto repetido. Então eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a nós nesse dia de hoje. Talvez eu tenha que repetir o texto porque alguém não entendeu a mensagem. Talvez eu tenha que repetir o texto porque eu não verbalizei. Talvez eu tenha que repetir o texto porque o Senhor trouxe para nós, trouxe para o profeta, trouxe para o irmão Alisson uma visão diferenciada do texto. Não há problema na repetição. Não há problema em repetir, irmãos, até porque nós nos tornamos aquilo que repetidas vezes fazemos. Se pecarmos mais, vamos cometer mais pecados, mas se obedecermos a Deus mais obediente nos tornaremos. Agora, o problema está em justamente não fazer aquilo que deve ser feito. Então o irmão Alisson prontamente se colocou a trazer o texto novamente. Não há problema em trazer o texto novamente, e creio que o Senhor vai trazer novas perspectivas para nós e um entendimento, e eu oro para que seja quebrado agora, nesse momento. A minha oração é a Deus que seja quebrado todo jugo de falta de entendimento da palavra, seja quebrado em nome de Jesus. Senhor, envia os teus anjos, a pessoa que não tem compreensão clara da palavra, seja quebrado, seja despedaçado todo jugo da falta de entendimento que Satanás tem colocado nas pessoas. Vamos lá, começa falando: a multidão riu de Jesus. E nós entendemos nesse momento claramente porque que o Senhor sempre nos separa da multidão. Ele disse: a criança não morreu, está dormindo, e por isso a multidão riu de Jesus. A criança, para Jesus, estava dormindo, mas para todos ela tinha morrido. Para Jesus, ela dormia, e talvez seja no sono do pecado, mas para Jesus ela estava dormindo, mas para a multidão ela tinha morrido. E por isso que às vezes Jesus nos separa da multidão, porque a multidão se apega àquilo que ela vê. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo fala assim: nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. E o justo viverá pela fé em Deus. E o que é a fé, irmão? A convicção das coisas que se esperam. Foi um pedido de Jairo. Jairo tinha se deslocado até Jesus. Jesus prontamente resolveu acompanhar Jairo. Quando Jesus resolve acompanhar Jairo, meu irmão, você pode saber, o milagre já foi feito. Quando Jesus resolveu te acompanhar na tua jornada, o milagre já foi feito, mesmo que você não tenha. Por quê? Ele vai produzir fé em nosso coração, convicções das coisas que se esperam, mas que não se veem com os olhos carnais. A fé é uma visão
espiritual. E a fé é a que agrada a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é espírito e nós precisamos crer que Deus é galardoador. Mas a multidão ri. Então eu estou pregando aqui para pessoas que não entendem o porquê que certas pessoas foram embora da sua vida. Eu estou pregando aqui para pessoas que foram colocadas dentro do quarto. Eu estou pregando aqui para pessoas que foram colocadas em uma espécie de prisão ou exílio em um deserto e não entendem por que se sentem tão sozinhos. Deus quer te dar uma experiência e a multidão atrapalha. A multidão, eles blasfemam contra o nome de Deus, sabe? Falam de Deus, mas blasfemam contra o nome de Deus. Não entendem e não compreendem, porque Deus faz de forma diferente daquilo que nós pensamos. Então, Jesus sempre vai separar. Isso é uma separação. É separação à santidade, irmão. É separação à santidade, irmã. Sabe, Deus está te separando, Deus te chamou. E eu gosto do segundo versículo, ele fez, porém, todos saírem. E quem fez sair? Sabe, talvez você não queira que alguma pessoa saia da sua vida, mas quando Jesus quer, meu irmão, ninguém pode impedir. Agindo ele, quem impedirá? Agindo ele, quem impedirá? Se Deus quiser que alguma pessoa saia da nossa vida, meu irmão, não tem como. Não tem como, minha irmã. Não adianta nem orar por essa pessoa. Quer que eu fale a verdade? Não adianta nem orar por essa pessoa. Porque aquele que resolveu, que fez aquelas pessoas saírem da sua vida, ele é o mais forte, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o todo-poderoso, ele é o gigante da Galileia, e com ele não tem conversa. A hora que ele falou, aconteceu. Então ele faz, sabe, as pessoas saírem da nossa vida. Por quê? Porque atrapalha o teu propósito. Vai ficar só quem, sabe, vai ficar na sua vida, sabe quem? Só quem faz parte do teu propósito. Quem foi instruído segundo o seu propósito. Então não chore por essas pessoas, nem ore, sabe? Ore numa tentativa de perdoá-las, ou então numa tentativa de que Deus alcance o seu coração, mas não para que traga de volta uma pessoa que Deus tirou da sua vida. São pessoas que são influências ruins, são pessoas que Deus quer dar um trabalho. Quer dizer que Deus não vai trazer de volta? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que ele tirou por um propósito, tá? Então compreendamos o que a palavra quer falar. Mas ele levou o pai da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. O pai e a mãe da menina. O pai e a mãe da menina representa aqui nessa questão, aqueles que fazem a petição, os intercessores. Mas tem também os 3 discípulos, e os discípulo fala de aluno, de quem está aprendendo. Mas também fala, o discípulo também é um profeta. Então, o Senhor trará para dentro do nosso coração pessoas que nos influenciem. E perceba quem esses 3, Pedro, João e Tiago. Pedro é aquele que tinha a mente conectada no cérebro, e a boca conectada no cérebro e o cérebro conectado na boca, que falava o que pensava. Agia impulsivamente, cortando a orelha daqueles que talvez nem tivessem culpa. Mas mesmo assim, e também mentia. Mas esse mesmo Pedro, eu quero ler com vocês o que está em Atos capítulo 8. Olha só, se ele aprendeu ou não aprendeu com esse episódio. Porque Pedro, depois que Jesus fala para ele em Mateus capítulo 22, quando tu te converteres, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Eu roguei ao Pai para que suportasse a peneira a qual Satanás te pediste. Olha só, em Atos capítulo 9, versículo 40, fala assim, Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se orando, voltou-se para a mulher e disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos. Tomando-a pela mão, ajudou-a e pôs de pé. Esse é Pedro, está lá dentro do quarto, vendo tudo isso acontecer. Esse é Pedro, ressuscitando a primeira mulher que chama Tabita, que também é tida como Dorcas. Dorcas era uma mulher que tinha como boas obras, mas agora ele estava executando tudo aquilo que ele cumpriu. E também, olha, ele aprendeu muito bem. Segurou pela mão como Jesus observou atentamente os cuidados do mestre. E também tem Tiago.
Tiago era o discípulo calado, quase não vemos falar ele. Tiago pede para se assentar à direita de Jesus, querendo se aparentar a honra, e também aparenta vingança em determinados momentos. É chamado junto com seu João, com seu irmão João, de filhos do trovão, porque pede para orar para descer fogo do céu, querendo se vingar e fazer justiça de alguns homens que falaram mal de Jesus. Mas Tiago é o primeiro dos apóstolos, depois de Estevão, que teve a cabeça decapitada, a única que a Bíblia relata, inclusive dos apóstolos, o único dos líderes da igreja. Entregou a sua vida perfeitamente aos desígnios para a pregação do evangelho. E era assim antigamente, era cabeças decepadas, corpos para um lado, sabe, e cabeças para o outro. Cristãos amarrados pela mão, sendo arrastados por carroças com os seus corpos queimados. Tudo por amor ao evangelho, tudo por amor a Cristo, tudo por amor a almas. Eu quero repetir, tudo por amor ao evangelho, tudo por amor a Cristo, tudo por amor a almas. Você crê que está passando por dificuldade depois de eu te falar isso? Bom, e tinha João também. João era o discípulo amado. O próprio Augusto Cury traz que ele tinha traços narcisistas, porque ele é o único que relata que deitava no peito de Jesus. Bom, a palavra diz que ele mesmo relatou isso do próprio livro, e por isso que Augusto Cury diz que ele tinha alguns traços narcisistas. Então nós vemos que nada é impossível para Deus. Ele estava numa fase de aprendizado, sabe? Eu gosto de Lucas 1, versículo 45, versículo 47, que diz: pois para Deus nada é impossível. E nada é impossível. O maior milagre de Deus é justamente transformar homens que eram arrogantes, narcisistas e talvez até mesmo influenciados por toda aquela multidão, em um homem bom, de humilde coração, que agora está levantando mulheres, que está entregando a sua vida pelo amor, o evangelho, sendo decapitado. E João, quem é? João é aquele que permaneceu com Jesus até o fim, estava lá do lado da cruz, aqueles que perseveram até o fim. Bom, e o pai e a mãe da menina, mas também tinha a menina. E para onde que Jesus levou eles? Para o quarto, Mateus 6:6. E quando for orares, vá para o teu quarto, porque o teu pai que te vê no secreto te honrará em público. Em público. Leva o teu problema para o quarto. Meus irmãos, muitas vezes levamos os problemas para as outras pessoas. Deixa eu te falar, nem o irmão Alisson pode resolver o teu problema. Não pode. Sabe, ninguém pode, nem o pastor, pode ser o bispo, pode ser o mais alto grau, nem o presidente. Meu irmão, se é um problema que Deus colocou diante de ti, por exemplo, como a morte, que era esse caso, só Deus pode resolver. Por que, Alisson? Por que Deus permite coisas ruins? Irmão, se Deus te prometeu um bom casamento, você vai passar longos períodos sozinhos. Se Deus te prometeu riquezas, prepare-se para contar as moedas durante um bom e longo tempo, sabe, escolher dívidas que vão pagar. Se prepare para um longo deserto nessas áreas, porque é assim, como conhecer um Deus que ressuscita dos mortos se não tiver morte na minha vida? Como conhecer um Deus que cura se não houver, sabe, enfermidade a qual ele possa curar? Como conhecer um Deus que transforma a nossa mentalidade se a minha mentalidade não estiver toda distorcida? Como conhecer um Deus que restaura se a minha alma não estiver em cacos? Entende por que você está passando? Tem um processo, mas leva o problema para dentro do quarto. Leva o problema para dentro do quarto. Não adianta contar para as pessoas. É por isso que Jesus te separou. Conte para Deus. Conta para Deus, porque é Deus quem pode resolver o teu problema. E eu gosto do que vem a seguir. Olha, perceba, a menina estava deitada. Lucas faz questão, como se ela estivesse descansando mesmo. Sabe, o problema às vezes está descansando e a gente está agitado. Eu quero repetir isso. O problema às vezes está descansando e às vezes a nossa alma está agitada, o espírito abatido, o coração tremendamente perturbado, a mente com 1000 pensamentos, de cada 10 pensamentos 11 são ruins. Mas Jesus pegou-a pela mão. Eu gosto dessa parte porque, olha, fala assim, ó, segurando-a pela mão como Pedro segurou. Eu gosto, sabe por quê? Porque Jesus revela um amor muito grande mesmo a respeito de tudo que ele faz. O segurar, ninguém segura uma pessoa pela mão, meus irmãos, que
que não ama? Você anda de mão dada com quem você não ama? Fala a verdade. É o mais alto grau de intimidade. É no quarto que nós conseguimos intimidade com Deus, sabe? É no quarto a qual, sabe, nós apresentamos diante de Deus a nossa vida sentimental. Senhor, com quem que eu vou andar de mão dadas? Quem é o encaixe perfeito da minha mão? Então leva o teu problema para o quarto, mesmo que esteja morta a tua área sentimental, a tua área financeira, o psicológico, o espiritual, leva para dentro do quarto, porque Jesus segura pela tua mão o problema. Jesus, o que é problema para você, Jesus está segurando pela mão. E ele fala, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. Aqui, meu irmão, chegou a palavra. Aqui chegou a palavra. E eu gosto, sabe por quê? A menina que tinha 12 anos, novamente 12 anos, o Senhor tem trazido isso. 12 é um número de governo. O Senhor está querendo que pessoas se levantem para estabelecer o governo de suas próprias vidas nas suas mãos. E não na mão de outros, não na mão do Pai, não na mão da multidão, não na mão dos discípulos. Sabe? Olha, fala que a menina levantou-se de imediato e começou a andar. Irmão, eu gosto de um versículo que está em Lucas, capítulo 1, versículo 45, que fala assim, pois é abençoada, pois creu que o Senhor disse que faria. Creu na palavra do Senhor. Você é abençoada porque creu na palavra do Senhor. Então, irmão, ele segurou na mão, mas ele não colocou ela de pé como Pedro, por exemplo. Ela simplesmente creu. Um morto crê na palavra às vezes, mas nós não cremos. Eu gosto, sabe, do livro Caçadores de Deus, que fala justamente disso, que é muito mais fácil encontrar fé numa cracolândia ou em pessoas que estão passando por grande dificuldade que pessoas dentro da igreja, porque já acham que tem tudo. Você está cego, você pensa que é rico, que é abençoado e que tem honra, mas o Senhor está te dizendo, você tá andado nu, envergonhado e é pobre. Peça-te a mim o ouro de Ofir. Bom, e é importante nós observarmos isso, porque ela de imediato começou a andar, na hora que ouviu a palavra. Então de imediato faça o que o Senhor tem mandado você fazer. Irmão, Deus já tem revelado certamente olha, eu gosto de Amós capítulo 3, versículo 7, fala assim, certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar o seu plano a seus servos e os seus profetas. No versículo 6, ele fala assim, quando a trombeta soa o alarme, o povo não fica assustado, ou seja, acaso a calamidade sobrevém sobre uma cidade sem que o Senhor tenha a planejado? Então tudo isso tem propósito que você está passando. Agora, os profetas têm falado, mas o que aconteceu? Que você não se levantou ainda, você não creu. Há uma incredulidade que impede a gente de se levantar e se colocar no caminho. Mas quando eu estou fora do caminho, a palavra fala em Mateus capítulo 13 que Satanás tem acesso ao meu coração e ele rouba a palavra que foi implantada. Quando eu não me coloco a levantar e andar, a caminhar, irmão, mesmo que seja um passo, toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Eu quero repetir isso. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Então coloque-se a andar. Talita cumi, menina, levante-se. Qual área da sua vida que o Senhor precisa que você se levante? Ele está te dando a palavra hoje. Levante-se no Espírito. Levante-se para organizar as coisas da sua vida. Levante-se. O Senhor tem um trabalho majestoso e a qual ele tem propósito para você, um grande trabalho a qual você vai desempenhar suas atividades. Levante-se, o Senhor tem um bom casamento e através desse casamento será glorificado o seu nome. Levante-se, o Senhor tem propósito no teu cuidado com teu filho que se perdeu nas drogas. Levante-se, o Senhor tem cuidado, sabe, em tudo com você. Levante-se, Talita cumi, o Senhor está dizendo, levante-se. Levante-se. Olha, e Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Irmão, já havia acontecido. Perceba que já havia acontecido, mas não conte nada para ninguém até que o Senhor mande você contar. Até que o testemunho esteja completamente. Não era tempo de contar. Não era tempo de Jesus aparecer como o Messias e que ele tinha todo o poder. Era o primeiro morto que ele tinha ressuscitado. Então não conte até que o Senhor mande você contar. Não conte nada. Fique em silêncio. A multidão não sabia que a menina estava morta? Sabia, mas mesmo assim o Senhor deu esse trabalho. É um treinamento claramente para essas pessoas. A multidão sabia, a multidão riu de Jesus porque a multidão viu que a criança tinha dormido, mas eles iam ver a criança viva.
mas mesmo assim era para ficar calado, não era para contar quem tinha feito. Então, quando algo acontecer com você, ou mesmo que não tenha acontecido, fique em silêncio, até que o testemunho seja completamente. Por quê? Olha, fala logo depois, mandou que dessem alguma coisa de comer. E depois mandou que desse alguma coisa de comer. A nossa própria atitude, meus irmãos, fala. Eu quero repetir, a nossa própria atitude fala. E a nossa atitude, se nós quisermos andar como o mestre andou, devemos ter a mesma atitude que Cristo Jesus. Jesus mandou comer, ele se importava com a necessidade. Talvez a menina tivesse acordada fraca, talvez o seu problema não vai vir da forma, talvez ele vai vir um pouco enfraquecido e você precisa dar o alimento espiritual, que é o amor. E esse amor demonstrado em Jesus, às vezes o amor é um gesto simples, como um homem que volta para casa cedo, um homem que se alimenta com a sua esposa, que se preocupa, uma esposa que faz uma comida para o seu esposo, irmãos que brincam junto no jardim de casa, irmãos que se dão bem, que se desentendem, mas que também se entendem. Então o amor, ele é expressado em coisas, em gestos simples. É na simplicidade que Deus revela o seu amor. E eu quero terminar aqui com Mateus, com Romanos, na epístola de Romanos, capítulo 13. Paulo fala: não devam nada a ninguém. A multidão nós não devemos nada, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Eu quero repetir, aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. E no versículo 10 ele fala assim: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Meu irmão, o amor, ele sofre com paciência, ele espera com paciência, ele crê com paciência e ele suporta com sua paciência. Ele suporta, crê e sofre em tudo. Então devemos entender que até o momento devemos o quê? No final de tudo, andar na dispensação do Senhor Jesus. Ame, sabe, o teu problema antes, até mesmo quando ele está morto. Leve ele para Jesus e depois alimente ele para que ele possa, sabe, crescer saudável e feliz. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar com vocês hoje, tá? E lembrando, o Cordeiro tem sim a recompensa para o teu sacrifício, e é no quarto de oração. Que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem, com essa breve reflexão. A paz do Mestre.